oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Nós vamos responder a pergunta hoje, biblicamente falando, quem é Jesus? Quem é Jesus que impactou tanto a história? Quem é Jesus que dividiu o tempo no calendário antes de Cristo e depois de Cristo? Não tem ninguém na história da humanidade que impactou mais a humanidade do que o Senhor Jesus. Tem outros calendários aqui na Terra, calendário judaico, calendário islâmico, são calendários lunares, tem 11 dias a menos do que o nosso calendário solar, e esses calendários são usados somente para definir as datas das festas religiosas dos judeus e dos muçulmanos. Para todo o resto, até judeus e muçulmanos usam o calendário solar que dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Quem é Jesus que impactou tanto assim a história? Quem é Jesus que nas estatísticas mundiais 3,5 bilhões de pessoas dizem ser cristãs? Sabemos que a maioria são cristãos de cristianismo cultural, eles não são propriamente cristãos, eles pensam que são cristãos, mas por dedução estatística, estima-se que 14% da população confessa Jesus como Senhor e Salvador, isso dá 1 bilhão de pessoas. Quem é Jesus, que tem 1 bilhão de seguidores no planeta Terra? Quem é Jesus que falou, eu sou o pão da vida? Eu posso dar vida para vocês. Eu sou a água da vida. Eu posso dar vida para vocês. Quem é Jesus que disse, estarei sempre convosco? Para nós respondermos essas perguntas bem, nós temos que responder biblicamente, e é profundo porque Deus é profundo. Vamos começar no início, lá na eternidade, quando não existia nada e nem ninguém, nem das coisas visíveis e nem invisíveis, nem anjos, nem nada, existia Deus, o eterno Deus. E o eterno Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, inseparáveis, indivisíveis, são pessoas distintas. Não é uma pessoa com 3 nomes. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, inseparáveis, indivisíveis, na única natureza divina existente, compartilhando os mesmos atributos. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, eles compartilham os mesmos atributos e coexistem na mesma natureza divina, eles são inseparáveis. Nós temos dificuldades, até talvez porque os pastores não falam tão claro, não ensinam tão claro, talvez você não pode não ler um livro ou outro, então nós costumamos pensar em Deus de maneira separada. Falamos do Pai aqui, e o Filho e o Espírito Santo talvez estão de férias. Aí falamos do Filho, o Pai e o Espírito Santo, nem sabemos onde eles estão. Falamos do Espírito Santo e o Pai e o Filho, nem sabemos exatamente onde eles estão. Não é assim. Pai, Filho e Espírito Santo são inseparáveis. Um existe no outro, habita no outro, convive com o outro, e eles são unidos na natureza divina, eles são unidos na vontade, no propósito e na ação. Isso é o que nós vemos biblicamente falando. Por exemplo, na nossa salvação, Jesus morreu por nós. O Espírito Santo convence o pecador do pecado. E o Pai faz parte. Jesus disse, todo aquele que o Pai trouxer até mim, jamais lançarei fora. Você vê que Pai, Filho e Espírito Santo, unidos na essência, unidos na natureza, unidos na vontade, no propósito e na ação. Às vezes eles têm funções diferentes, só Jesus salva, porque Ele morreu por nós. Mas o Pai está envolvido, o Espírito Santo está envolvido, o Pai enviou o Filho, o Espírito Santo capacitou o Filho, e os 3 estão em ação na hora que uma pessoa se converte. A Bíblia vai dizer que o Pai, Deus, ressuscitou a Jesus, mas a Trindade funciona em unidade. Mas a Bíblia também fala que o Espírito, que ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscitará os nossos corpos mortais.
O Pai ressuscitou Jesus, o Espírito Santo ressuscitou Jesus, e Jesus, que está unido com ele, ressuscitou a si mesmo. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. E eu podia continuar com vários exemplos que a Trindade anda em unidade de vontade, de propósito, de natureza, de essência, e Deus não funciona, Pai, Filho e Espírito Santo, de maneira independente, mas de maneira unida, na vontade, no propósito e nas ações. Primeiro verso da Bíblia. Deus criou no princípio, lá na eternidade, quando não tinha nada, absolutamente nada criado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Lá no hebraico, só tem uma palavra para Deus no capítulo 1 de Gênesis. É a palavra Elohim. Elohim, literalmente falando, significa deuses. Então, o verbo deveria estar na lógica gramatical, na terceira pessoa do plural. Deuses criaram, se fosse na lógica normal. Mas não são três deuses, separados, divididos, independentes. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, inseparáveis, não pode dividir, que coexiste um no outro, de tal maneira que não são independentes. Por isso é o trino Deus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, criou, na terceira pessoa do singular e não no plural, criou, porque eles são inseparáveis, são indivisíveis, por isso que se fala que é o trino Deus. Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, inseparáveis, indivisíveis, criou o céu e a terra. E assim vai ao longo da Bíblia toda, indicando aqui, indicando ali, que Deus é uma unidade plural de pessoas inseparáveis e indivisíveis, mas pessoas distintas. Quando Deus falou na primeira pessoa do plural, façamos, é uma decisão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim vai. No verso mais famoso da exaltação de Jesus, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Lá no hebraico é Yahvé, que é um dos nomes para Deus, do trino Deus. Nós costumamos falar Jeová, mas possivelmente o melhor é falar Yahvé. Refere-se ao Deus eterno, refere-se ao eu sou. Deus é hoje o que ele sempre foi, o que ele sempre será. É isso que significa Jeová, é isso que significa Yahvé. Salmo 110, verso 1, Yahvé, nesse momento aplicando-se só ao Pai, mas aplica a toda a Trindade. Disse Adonai, que aplica-se a toda a Trindade, mas agora aplicando-se a Jesus: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Vários textos mostram pluralidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo na Trindade. Nós estamos respondendo a pergunta: quem é Jesus? Por toda a eternidade, Ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é Criador, porque Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, criou os céus e a terra. Aí Deus foi se manifestando aqui e ali, foi falando, foi se revelando. Tem muitos detalhes, o Velho Testamento é muito grande. Num dado momento, o Senhor, o trino Deus, passou a falar da vinda do Messias, da tribo de Judá, da família de Davi, nascido de uma virgem em Belém da Judeia. Os profetas passaram a falar da vinda dele, mas sendo ele quem ele é, em alguns momentos então eles passaram a indicar a divindade dele. Então, no determinado texto que nós leremos mais para o fim aqui dessa palavra, falando do Messias, diz assim: Deus, o teu trono é eterno. Falando do Messias, no texto que leremos mais para frente, Deus, o teu Deus, Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria, te ungiu com o Espírito Santo que desceu na forma de pomba. Então o Messias é chamado Deus nesse texto que nós leremos. Ele é também chamado texto num verso muito famoso, chamado Deus num verso muito famoso em Natal,
Um menino nos nasceu, citamos muito no Natal, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Qual homem é Deus Forte? Qual homem é Pai da Eternidade? Qual homem é Príncipe da Paz? Qual homem ia impactar tanto a história da humanidade para ter 3,5 bilhões de pessoas que se dizem cristãs? Possivelmente só 1 bilhão mesmo é crente, mas é gente demais. Quem é essa pessoa que continua impactando? Mesmo nos lugares fechados, quando Jesus toca as pessoas creem. Essa semana nós recebemos um testemunho de uma missionária que trabalha numa área fechada do mundo, e por isso eu vou ser discreto aqui, não dando todos os detalhes. E ela tem uma amiga, que cada vez que ela encontra com essa amiga nacional, onde é proibido ter a Bíblia, se converter, frequentar uma igreja, e ela conversa com essa amiga, ela ora com a amiga diz sentir uma paz, cada vez, uma coisa diferente. O tempo passou, alguns anos se passaram, e recentemente a amiga nacional precisou fazer uma cirurgia, e a amiga missionária estrangeira orou para que a presença de Deus estivesse com ela na cirurgia. Quando chegou na hora da cirurgia, deu um medão nela, um pavor, deitado ali na maca, ela disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou orar conforme oraram por mim, que a presença do Senhor esteja comigo. Na mesma hora ela disse que sentiu uma presença sobrenatural, alguém pegando na mão dela, brilhou uma luz muito intensa, e ela ouviu uma voz, eu estou com você, como foi orado. Sentindo paz, ela fez a cirurgia, saiu da cirurgia, foi conversar com a sua amiga cristã, explicou a situação, inúmeras vezes é assim, não é porque eles tiveram um sonho, uma aparição, uma visão, uma luz que já se converteram, porque às vezes nem entenderam direito, aí conversando com a amiga cristã falou, essa presença que você diz sentir, cada vez que está comigo, essa paz e essa presença e essa voz é Jesus que visitou você ali, Ele está vivo, Ele disse, estarei sempre convosco. Ele está nas regiões celestiais e vai voltar com grande poder e glória, eu vou explicar isso aí, mas Ele não está limitado no tempo, no espaço, pela pessoa do Espírito Santo, Ele está conosco aqui agora, Ele habita no coração do povo de Deus pelo Espírito Santo, Ele sabe tudo sobre nós, Ele cumpre a palavra, estarei sempre convosco. E naquela hora, aquela nacional, depois de alguns anos, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Quando ela recebeu por causa do sobrenatural. Ela não leu a Bíblia ainda, ela nem entendeu Jesus direito ainda, mas quando Ele toca, as pessoas creem, sem saber direito, só sabe que encontraram a verdade, só sabe que agora Ele é real. Mas eles não leram a Bíblia ainda, eles não entenderam tudo ainda, mas já está convencido, porque quando Ele toca, Ele toca. Por isso que Ele tem tantos seguidores no mundo, até nos lugares fechados, porque quando Ele se manifesta, Ele muda, Ele converte, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele é o caminho para Deus. Se você receber Jesus, você tem a vida eterna que só Ele pode dar. Então, o Senhor é Deus é Pai, Filho e Espírito Santo por toda a eternidade. O Senhor falou que uma das pessoas da Trindade ia se tornar homem, da tribo de Judá, da família de Davi, nascido de uma virgem, que quem se tornasse homem, como prometido, já era preexistente, já era eterno, porque é Deus na Trindade. Jesus falou disso várias vezes. Ele disse, eu desci do céu. Ele estava falando que Ele era preexistente. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Uma outra ocasião Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E uma outra ocasião, falando da sua preexistência e eternidade, Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou.
dizendo que ele é o que ele sempre foi, o que ele sempre será. Ele é eterno, ele é o Senhor, ele é o Rei, e ele é quem ele é. Quando chegou na hora de Jesus nascer, presta bem atenção aqui agora, para nós respondermos bem a pergunta: quem é Jesus? Quando chegou na hora de Jesus nascer, sendo eterno, preexistente, Deus, santo, Criador, não podia ser um nascimento normalzinho da vida. Não podia. Nascimento normal da vida precisa ter uma mãe que tem óvulos, precisa ter o pai, o espermatozoide, o sêmen. As mulheres não têm sêmen, as mulheres têm óvulos e os homens têm sêmen. Precisa ter o sêmen que vai fecundar o óvulo e a pessoa passa a existir a partir daí. No caso de Jesus, ele é eterno, ele é o Senhor, ele é um com Pai, com o Espírito Santo, ele já existia antes de nascer. Ele ia se tornar homem para morrer pelos nossos pecados, sem deixar de ser Deus. Mas tinha que ser uma coisa muito sobrenatural. Falando pela boca do profeta Isaías, o Senhor disse que seria o nascimento de uma virgem, porque sendo eterno, preexistente, ele não viria a ter um pai biológico. Não teve pai biológico, mas ele teve mãe biológica, porque ele foi 100% ser humano para morrer ali na cruz por nós. Quando chegou na hora da concepção e na hora da gestação, foi uma concepção e uma gestação totalmente milagrosa, como diz a Bíblia, pelo Espírito Santo. Aquele que é Deus, Criador, um com o Pai, o Espírito Santo, estava tornando-se homem através de um milagre, pelo poder do Espírito Santo, de concepção e de gestação, sem pai biológico. De tal maneira que Jesus é Filho de Deus de duas maneiras. Presta bem atenção, estamos respondendo a pergunta: quem é Jesus? Primeira forma que ele é Filho de Deus, de uma maneira simplesmente natalícia, ele é Filho de Deus porque ele não tem pai biológico. Ele é Filho de Deus porque ele foi, de maneira sobrenatural, concebido e gerado em Maria, sem pai biológico. Nesse sentido natalício, ele é Filho de Deus. Mas o sentido mais importante, ele é Filho de Deus, pois na concepção e na gestação, Jesus era em Maria o que ele sempre foi por toda a eternidade. Ele era em Maria o que ele sempre foi, o que ele era e o que ele sempre será. Um com o Pai e o Espírito Santo, Deus. Ele foi gerado em Maria, sendo já um ser eterno, preexistente, sendo nela, na concepção e na gestação, o que sempre foi, o que é e o que sempre será. Nesse sentido, ele é chamado Filho unigênito. Ele é chamado Deus ou Filho unigênito. Por que é unigênito? Unigênito em grego, monoganês, mono, da onde usamos a palavra monólogo, aonde falamos que o som é mono ou estéreo. Então, mono é um ou único. Ele é o singularmente ou unicamente daquela forma gerado, ou daquela forma gestado. Ele se tornou homem por uma obra milagrosa do Espírito Santo, sem pai biológico. Nesse sentido, ele é um filho singular, pois ao tornar-se homem, ele estava ali na gestação e na concepção, tendo a natureza divina que ele sempre teve. Que ele sempre teve, que ele tinha, que ele sempre terá, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ao mesmo tempo que ele também estava tomando para si a forma humana, a natureza humana, 100% Deus, 100% homem, para morrer pelos nossos pecados. Então, quando chegou na hora dele se tornar homem, foi uma gestação milagrosa, uma concepção milagrosa. Ele é o Filho unigênito, ou Deus unigênito, porque ele é o único que foi singularmente ou unicamente gerado daquela forma, sem sêmen masculino, um ser eterno, preexistente,
um com Pai e o Espírito Santo, milagrosamente tornando-se homem, para que fosse verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, mas sendo sempre eterno, sempre santo, sempre o Senhor, sempre o juiz, e foi Ele que morreu por nós na cruz. O santo morreu pelos pecadores, o eterno morreu por aqueles que não tinham vida eterna. O que é luz morreu por aqueles que estavam nas trevas. Ele é totalmente singular. Por isso ele foi adorado pelos anjos logo quando nasceu. Uma multidão de anjos apareceu para os pastores cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra a quem Deus quer bem, porque através de Jesus Deus quer bem. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, singularmente concebido e gerado, tornando-se homem em Maria, sendo o que sempre foi, o que sempre será, Deus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, para que pudesse morrer pelos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, singularmente concebido, singularmente gestado ou gerado, se tornando homem, sendo o que sempre foi, um com o Pai e o Espírito Santo, o que era e o que sempre será, um com o Pai e com o Espírito Santo, Deus, e foi Ele que morreu por nós na cruz. Por isso ele podia dizer: eu sou o pão da vida, porque Deus é a fonte da vida. Por isso ele podia dizer: eu sou a água da vida, porque Deus é a fonte da vida. Por isso ele podia dizer: arrependam-se, é chegado a vocês o reino dos céus. Porque onde Jesus estava, estava o rei do reino de Deus, estava o Senhor do reino de Deus. E quem crê nele, sai das trevas para a luz, sai da morte para a vida, porque nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, porque ele é a fonte da vida. Totalmente singular. Agora, quando Jesus tornou-se homem, presta bem atenção aí, hein? Estamos respondendo a pergunta: quem é Jesus à luz da Bíblia? Depois nós vamos ler vários textos que vão ficar muito claros. Quando ele se tornou homem, 3 coisas aconteceram. Primeira coisa, deixou a glória do céu e tornou-se homem. Para isso ele tinha que voluntariamente, nessa unidade que há na Trindade, limitar-se no tempo e no espaço. Deus é onipresente. Quando ele estava na Galileia, ele não estava na Judeia. Ele tinha o poder de ser onipresente, mas ele deixou a glória do céu e humilhou-se no tempo e no espaço, tomando a forma humana, tornando-se ser humano. Paulo fala disso claramente em Filipenses 2, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes tomou a forma humana. Primeira coisa que aconteceu com Jesus, ele se humilhou no tempo e no espaço, limitando-se voluntariamente. Tinha todo o poder do mundo para ser onipresente, mas quando estava na Galileia, não estava na Judeia. E ele não estava com pergunta retórica. Quando a mulher de fluxo de sangue tocou nele, ele falou: quem me tocou? Ele não sabia mesmo. E ele também não estava com retórica quando ele disse: o Filho do Homem não sabe o dia e a hora que vai voltar. Só que nós acabamos de passear por Apocalipse, agora ele sabe. Quem é Jesus em Apocalipse capítulo 5? É o Cordeiro que está no trono, que era, o que é, o que era, o que é e há de vir. Todo poderoso, todo ciente, todo presente. É aquele que tem autoridade sobre o calendário de Deus. Que hora que abre o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o sexto selo é quando ele volta, quem abre? O sexto selo é ele. Agora ele sabe a hora que ele volta. Quem que manda tocar as trombetas? A 7ª trombeta, quando ele volta, é ele. Agora ele sabe o dia e a hora. Mas quando ele estava aqui na terra, ele deixou a glória do céu, humilhou-se no tempo, no espaço, tinha o poder de ser onisciente, onipresente, mas limitou-se voluntariamente nessa unidade que há na Trindade. Isso é chamado estado de humilhação de Jesus. Para resumir a história, o ápice da humilhação se deu na paixão de Cristo. Para resumir a história, ele teve um longo
conversa com os discípulos em João 13-16, naquela noite que ele lavou os pés, naquela noite que ele instituiu a ceia, naquela noite que ele foi falando misterioso sobre a morte, a ressurreição, até que eles pegaram o ponto. Bem interessante esses capítulos. Naquela noite que ele falou da vinda do Espírito Santo, e num dado momento ele orou por eles, orou por nós, mas teve um momento que ele orou por ele mesmo, e a oração é assim: mas agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a mesma glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele estava dizendo: Senhor, Pai, agora eu vou passar pelo pior, vou passar pela paixão de Cristo, mas em menos de 24 horas eu estou morto. No terceiro dia eu ressuscito. Em algum momento eu vou subir aos céus e vou ser exaltado à direita de Deus Pai. A direita é nem em cima nem embaixo, é um com o Pai e com o Espírito Santo, mesma natureza, mesmos atributos. Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo, antes que houvesse criaturas criadas. Ele estava em unidade, Pai e Espírito Santo, no esplendor da glória de Deus. Ele orou por ele mesmo, que eu volte a ter essa glória. Chega de limitação no tempo e no espaço, chega de limitação necessária para morrer. Faz menos de 24 horas que eu vou morrer, mas chega de limitação, que eu tenha a mesma glória com o Senhor que eu tinha antes que houvesse mundo. João 17:5. João 17:5, acompanha aqui na tela, Nova Almeida atualizada. João 17:5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Bom, a Bíblia vai falar inúmeras vezes que o Messias ia sofrer, sim, ia ressuscitar no terceiro dia. Esse que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que ele seria novamente exaltado e glorificado na Trindade, sem nenhuma limitação. Por isso que ele é o Jesus, que pode estar sempre com 1 bilhão de discípulos e com todos os discípulos que vierem a se converter. Por isso que ele é o Jesus que a pessoa nem crente está lá na maca, vou operar, estou com medo, faz uma oração em pensamento, sente a presença de Deus, alguém segura na mão, vê uma luz e ouve uma voz, porque ele não tem mais limitações, ele está glorificado à direita de Deus Pai, com a mesma glória que ele tinha junto do Pai, antes que houvesse mundo. Jesus não é mesmo um homem normal, ele se tornou homem, verdadeiramente Deus, para morrer pelos nossos pecados. Ele se humilhou no tempo, no espaço, mas agora ele está exaltado. Ele pode tocar qualquer pessoa em qualquer lugar, na sala da operação orando em pensamento. Ele pode ouvir as orações em pensamento. Ele pode operar, curar, transformar, mudar. E quando ele toca, a pessoa crê. A pessoa nem leu a Bíblia, crê. A pessoa nem foi ensinada a crer, porque ao vivo Jesus tocou. Depois é claro que é bom ler a Bíblia, ser bem discipulado. Evidentemente que isso é muito importante. 3 coisas aconteceram quando Jesus se tornou homem. A primeira, ele deixou a glória do céu, humilhou-se no tempo e no espaço. Ele não está mais humilhado. Segunda coisa que aconteceu, geralmente os crentes não falam muito, nem os pastores falam muito, mas vou falar hoje. Segunda coisa que aconteceu, ele se tornou a imagem do Deus invisível. Geralmente nós não falamos isso, porque crente não gosta de imagem. Por vários motivos, porque está proibido ter imagem. Que crente não gosta de imagem, está claro aqui, né? Você não está vendo nenhuma estátua aqui, né? Crente não gosta de imagem. Mas quando ele se tornou homem, quem via Jesus, mesmo limitado no tempo e no espaço, mesmo limitando-se no tempo e no espaço, mas em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo, ele era a imagem do Deus invisível.
porque ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. O que ele é, o Pai é, o Espírito Santo é. Ele é santo. Os demônios sabiam que ele era santo. Quando ele entrava na sinagoga, um demônio lá gritou: "Ô Santo de Deus, o que veio fazer? Nos perturbar antes da hora." Os demônios sabem quem ele é. Quando ele foi na terra dos Gadarenos, aqueles 2 Gadarenos tinham centenas de demônios, milhares de demônios. Eles se prostraram diante de Jesus. Jesus deu uma ordem e foi todo mundo embora. E quando o diabo debateu com Jesus no deserto, se você ler Mateus ali, a tentação, num dado momento a paciência de Jesus acabou. Ele falou para o diabo: "Vai embora." O diabo foi embora na mesma hora, porque ele é o santo, eterno, o Senhor, o juiz, e o mundo espiritual sabe quem ele é. Mas quando ele se tornou homem, ele se tornou a imagem do Deus invisível. Quem via Jesus estava vendo Deus, humilhando-se no tempo, no espaço, mas estava vendo Deus. E quem vier a ver Jesus, agora na glória, estará vendo a imagem do Deus invisível. Segunda coisa que aconteceu quando Jesus tornou-se homem, ele se tornou a imagem do Deus invisível. 1 Timóteo 1,16. Acompanha aqui comigo. 1 Timóteo 1,16, vê se dá para ler aí na tela. 1 Timóteo 1,16. O único que possui imortalidade é Deus, que habita em luz inacessível. Ah, pastor, eu nunca vi Deus. É porque ele habita em luz inacessível. Não é a luz da CPFL, não, é outra luz. Aquele que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, que ninguém jamais viu e nem é capaz de ver. Ninguém vê Deus no esplendor de sua glória, ninguém o vê. Ele é espírito, ele é invisível, e ele no esplendor de sua glória ninguém vê, ninguém verá, ninguém pode ver. Mas Jesus é um com o Pai, com o Espírito Santo. Quando ele se tornou homem, ele se tornou a imagem do Deus invisível, limitando-se no tempo e no espaço. Agora ele não está limitado no tempo e no espaço. Mas, pastor, mas eu não vi ele ainda. Não, porque você não passou para o além, né? E quando você passar para o além, você vai ver Jesus no paraíso. Aqui na terra você não vai ver mesmo. Até porque ele é santo, ele habita em luz inacessível, ninguém viu, ninguém pode ver. Para o nosso bem é bom que ele não se manifesta, porque se ele se manifestar, morre todo mundo por causa dos nossos pecados, das nossas limitações. Quando ele se manifestou um pouco mais para o apóstolo Paulo, também viu uma luz, ele disse, mais intensa que o sol. O apóstolo Paulo ficou cego 3 dias. E quando ele se manifestou para João na ilha de Patmos, João disse que ele brilhava mais do que o sol, brilhava como o sol, e João caiu no chão na mesma hora. Quando alguém vier a ver Jesus, verá a imagem do Deus invisível, porque ele é o que o Pai é, que o Espírito Santo é, totalmente unido ao Pai, ao Espírito Santo. Os teólogos discutem, não vamos entrar nesse assunto, se na eternidade a gente verá o Pai e o Espírito Santo. Muitos teólogos pensam que nós não veremos o Pai, nós não veremos o Espírito Santo. Esse assunto, só para você saber, não é para você se preocupar. E possivelmente veremos só Jesus, como alguns pensam. Ele se tornou a imagem do Deus invisível. 3 coisas aconteceram quando ele se tornou homem. Deixou a glória do céu, se tornou a imagem do Deus invisível. Quem vê Jesus, vê o Pai, vê Deus, porque ele é o que o Pai é, o que o Espírito Santo é. Quem vê Jesus, vê o Criador, nessa unidade com o Pai e o Espírito Santo. Quem vê Jesus, vê o Eterno, porque ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Quem vê Jesus vê Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vê Jesus vê Jeová, ou possivelmente o melhor, Yahvé, significa o eterno, significa que Deus é o eu sou, ele é hoje o que sempre foi, o que sempre será. Quem vê Jesus vê o El Shaddai, quem vê Jesus vê Jeová Jireh, quem vê Jesus vê Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Pela misericórdia de Deus, até é bom que nós não estamos o vendo, porque é muita responsabilidade ver Jesus e depois não andar nos seus caminhos. Por isso que Deus, de maneira muito
gentil, e devagar vai se revelando e vai nos atraindo para a presença dele. Quem vê Jesus vê o Criador. Quem vê Jesus vê aquele que tem toda a autoridade sobre a criação. Nós temos bastante dificuldade com a palavra primogênito no Novo Testamento. Porque a gente pensa que primogênito é só a pessoa que nasceu primeiro. Primogênito na Bíblia significa também primazia, porque o primogênito, na cultura em que a Bíblia foi escrita, era o filho que se tornava o chefe da família quando o pai morria. Se tivesse 80 filhos, 50 filhos, só o primogênito se tornava o chefe da família, o chefe do clã. E o primogênito recebia 2/3 da herança. Então, no contexto cultural que a Bíblia foi escrita, primogênito significa também primazia. Quem vê Jesus, vê aquele que tem a primazia sobre a criação, porque ele é o dono da criação. Quem vê Jesus, vê o herdeiro de todas as coisas, porque o Pai, Filho e Espírito Santo é o dono de tudo. Como o herdeiro é o dono, ele é o dono de tudo. Quem vê Jesus vê o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, principados, potestades, soberania, que você puder pensar das coisas visíveis e invisíveis. Ele é Criador, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Colossenses 1,15, está na Bíblia. Quando Jesus tornou-se homem, 3 coisas aconteceram. Deixou a glória do céu. Segunda coisa, se tornou a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15, vamos ler o 16. Deve estar sendo projetado aqui, certo? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o que tem a primazia da criação, o herdeiro da criação, o dono da criação, porque Pai, Filho e Espírito Santo criou e é o dono de toda a criação, é o Senhor, o juiz de toda a criação. Verso 16, pois nele, falando de Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, porque Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, Yahvé, Pai, Filho e Espírito Santo, Jeová, Pai, Filho e Espírito Santo, El Shaddai, Pai, Filho e Espírito Santo, Adonai, Pai, Filho e Espírito Santo, criou todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quem é Jesus? Ele é Deus eterno, Criador dos céus e da terra, das visíveis e invisíveis, o que você puder pensar, de todos os anjos, todos os querubins, todos os arcanjos, quem você puder pensar, Ele é o Criador de tudo, Deus é o Criador de tudo. E Ele tornou-se homem para que, pela morte dele substitutiva, os nossos pecados fossem perdoados. Por que a morte dele resolve? Porque ele é o Filho unigênito, singularmente, unicamente concebido e gerado, o Eterno tornando-se homem, o Santo tornando-se homem, o Criador tornando-se homem, morrendo por nós. Liquidou a fatura dos nossos pecados, Ele morreu por nós, mas nós precisamos recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não é obrigatório. Ele dizia: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. Ele dizia: todo aquele que vier a mim, não é obrigatório, mas quem o confessa, quem o convida, quem anda com ele, está com a fatura dos pecados liquidadas, porque ele morreu pelos nossos pecados, ele venceu por nós, ele é o Rei, ele é o Senhor, ele é Deus, ele pode dar vida eterna. Terceira coisa que aconteceu quando Jesus tornou-se homem, você vai precisar continuar prestando atenção antes da gente ler mais textos, porque ficou um pouco complicado em português.
Nós lemos, no princípio, lá na eternidade, era o Verbo. Terceira coisa que aconteceu quando Jesus tornou-se homem. Ele se tornou a expressão máxima de revelação de Deus na história, pois ele era uma das pessoas da Trindade que tornou-se homem em cumprimento das Escrituras, morreu pelos nossos pecados em cumprimento das Escrituras, ressuscitou no terceiro dia em cumprimento das Escrituras, batiza a igreja com o Espírito Santo em cumprimento das Escrituras, continua curando e libertando em cumprimento das Escrituras, continua confirmando a pregação com sinais em cumprimento das Escrituras, vai voltar em grande poder e glória em cumprimento das Escrituras. Então, quando ele se tornou homem, sendo a imagem do Deus invisível, ele é a expressão máxima de revelação de Deus na história. Deus se revelou a Moisés, a Abraão, Isaque e Jacó, pelos profetas, por aí afora, mas quando ele se tornou homem, ele é a expressão máxima de revelação de Deus na história, pois ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. E a figura de linguagem que João usou foi palavra. Lá na língua grega do Novo Testamento é a palavra ho-logos. No princípio era a palavra, porque ele é a expressão máxima da revelação de Deus na história. A palavra estava com Deus, ele é uma pessoa distinta. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas. Eles coabitam umas nas outras, mas eles são pessoas distintas. O Pai fala com o Filho fala com o Pai, ambos falam com o Espírito Santo e vice-versa. Não é uma pessoa com 3 nomes, são 3 pessoas distintas. O Verbo, no princípio, era, porque ele é o que ele sempre foi, o que ele sempre será, porque o Trino Deus era o que sempre foi, o que é o que sempre será, ele é o sou, ele é o que sempre foi, o que sempre será, e ele estava com Deus, pois ele é uma pessoa distinta, ele era Deus, pois ele coabita na mesma natureza divina, com os mesmos atributos. No princípio era a palavra, a revelação máxima de Deus na história. A palavra era, sempre foi, o que sempre será, o que é, ele é, por toda a eternidade, o eu sou. Ele estava com Deus, pois estava com o Pai, com o Espírito Santo. Ele era Deus, pois ele tem natureza divina. Ele é a palavra, a expressão máxima da revelação de Deus na história. E a pergunta é, pastor Silas, por que João Ferreira de Almeida traduziu o verbo, se existe a palavra em português? Ele traduziu o verbo, porque ho-logos no grego é masculino. E quando a palavra se tornou carne, se tornou o homem Jesus, gênero masculino. Então ele escolheu uma palavra que tinha o gênero masculino em português, porque quando o verbo tornou-se carne, o verbo se tornou o homem Jesus. Ele resolveu o problema de combinar os gêneros. Ho-logos, masculino, que significa palavra, e quando ho-logos, masculino em grego, quando ho-logos tornou-se homem, se tornou carne, se tornou o homem Jesus. Então João Ferreira de Almeida fez questão de manter a concordância dos gêneros entre a figura de linguagem, que significa palavra, Jesus, a revelação máxima de Deus na história. Quando ele se tornou carne, ele se tornou homem, então ele manteve a lógica aí da concordância do gênero. Mas em grego não tem esse problema, porque grego ho-logos é masculino, e quando ho-logos, a palavra se tornou carne, se tornou o homem Jesus, e João Ferreira de Almeida usou a palavra verbo. O problema da palavra verbo é que a gente não percebe muito bem que João está dizendo que ele é a expressão máxima da revelação de Deus na história. Na língua inglesa, para quem estudou um pouquinho de inglês, sabe que em inglês não tem gênero, nem masculino, nem feminino. E todo mundo aqui sabe qual é a palavra em inglês. Todo mundo sabe. Você digita lá no computador, na Microsoft, não digita? O programa que você digita não chama Word. Todo mundo sabe que o Word significa palavra. Então, em inglês, que não tem o problema de combinar gêneros, foi traduzido assim: no princípio era a palavra, the Word. E the Word estava com Deus, e the Word era Deus. E o que importa é saber
que o que João quis dizer, que ele é a expressão máxima da revelação de Deus na história, dizendo que ele é o Hologos, em inglês, the word, em português, a palavra, mas João Ferreira de Almeida usou o verbo para combinar, o verbo se tornou carne, se tornou homem, Jesus. Mas a terceira coisa que aconteceu quando Jesus se tornou homem, ele se tornou a expressão máxima de revelação de Deus na história. Nesse sentido, vamos ler João 1,18, acompanhando aqui na Nova Almeida atualizada. Agora eu vou ler vários versos, eles farão bastante sentido a partir desse momento. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, ele é imortal, invisível, habita em luz inacessível, que ninguém viu, ninguém pode ver. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Filho unigênito, aquele que foi singularmente, milagrosamente concebido e gerado e gestado, sendo em Maria o que sempre foi, o que sempre será, este que está junto do Pai é quem o revelou. Quando ele se tornou homem, ele era a expressão máxima de revelação de Deus na história. Quem vê Jesus, vê Deus. João 1:1, Nova Almeida atualizada, onde nós lermos verbo, temos que lembrar que a palavra no grego, a palavra, no grego é gênero masculino, é o palavra, mas não existe o palavra em português. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no grego o palavra, porque é gênero masculino. E o verbo, a palavra, estava com Deus, uma pessoa distinta, e a palavra era Deus, porque é um com o Pai e com o Espírito Santo. Ele estava no princípio com Deus, verso 2, lá na eternidade, quando Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo não tinha criado nada. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A palavra, a imagem do Deus invisível, Jesus, um com o Pai e com o Espírito Santo, o Senhor, o Eterno, o Criador, o Juiz, nessa unidade que há na Trindade, criou todas as coisas, sem Ele nada se fez. Jesus é o Eterno, Jesus é o Salvador, Jesus é o Juiz, Jesus é a imagem do Deus invisível, Jesus é o Criador, Ele é a fonte da vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é totalmente singular. Por isso que quando ele entra na história, o impacto foi tão grande do avivamento do primeiro século, que no quarto século, o imperador do Império Romano, Constantino, se declarou cristão de tantos seguidores que Jesus tinha. Por que ele tinha tantos seguidores? A humanidade era analfabeta, a humanidade não estudava, a humanidade não sabia nem 1% do que eu estou pregando aqui hoje à noite, a humanidade não conseguia ler a Bíblia, mas quando Jesus tocava, eles criam. No mundo fechado, quando Jesus visita alguém numa sala de cirurgia, depois de uma conversa com a cristã, a pessoa recebe Jesus e é proibido. E ela recebeu Jesus porque ela foi tocada pelo Jesus que ressuscitou e está vivo. Ele é quem Ele é imparável, Ele é imortal, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, vai cumprir tudo e Ele vai voltar em grande poder e glória. Ninguém consegue parar, se proíbe, se juntar todos os intelectuais do mundo, todas as universidades do mundo e falar, vamos acabar com Jesus, aí que Ele vai visitar um monte de gente. O Império Romano tentou acabar com Jesus. Quanto mais perseguia a igreja crescia, mais matava, mais queimava, mais degolava, mais jogava para os leões, mais a igreja crescia, porque quem conhece Jesus, quem é tocado por Jesus, tem muita dificuldade de ficar longe dele. Às vezes na imaturidade do crente, o crente esfria um pouco, fica longe um tempo, mas começa a sentir uma tristeza, um vazio. Oh, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso andar nos caminhos dele, porque quando ele toca, a pessoa nem leu a Bíblia, quando ele toca, a pessoa não entende 1% do que eu acabei de pregar, mas ele convence, e a pessoa vai segui-lo, mesmo não sabendo ler a Bíblia, sem ler a Bíblia, sem entender, ela vai ficar com Jesus, porque Ele é vivo e real. Quando eu recebi Jesus, foi na rua de casa.
Meu coração explodiu de alegria, nem vou contar de novo, que eu já falei 1 milhão de vezes aqui na igreja. Meu coração encheu de alegria. Falei para mim mesmo, eu nunca mais vou esquecer esse dia. Em novembro vai fazer 50 anos que eu recebi Jesus. Tenho 64 anos, eu sei que não parece, né? Parece sim, né? Já tenho 4 netos, mas vai fazer 50 anos que eu recebi Jesus. Eu nunca vou esquecer como que ele entrou na minha vida, como meu coração explodiu de alegria. Pode proibir, pode falar mal dele, pode dizer que ele não é Deus, pode dizer que ele não ressuscitou dos mortos, pode falar que o apóstolo Paulo inventou o cristianismo. A hora que Jesus toca, a pessoa é mudada e transformada. A gente não pode se envergonhar de falar de Jesus e de orar pelas pessoas no nome de Jesus. Tem que parar de ficar com esse cristianismo morno e com vergonha de falar, com vergonha de orar. O Senhor Jesus está vivo. Ele disse, estarei sempre convosco. E a gente que não está sempre com ele, mas ele está sempre conosco. Se nós andarmos nos caminhos dele, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo diante das situações de tribulações e aflições que existem, ele estará sempre conosco. Sempre conosco. Eu acho que dá para eu ler agora Hebreus, você vai entender melhor esse capítulo. Preciso antes falar um pouquinho dos anjos, para você entender melhor. No período intertestamentário, de Zacarias e Malaquias até João Batista, uns 400 anos, os judeus começaram a falar que os anjos eram seres exaltados. Estavam enchendo a bola dos anjos. Na verdade, os anjos do Senhor são tudo gente boa, mas toda vez que um servo de Deus se ajoelha diante deles na Bíblia, eles falam, levanta aí, sou servo como vocês. No capítulo 19 de Apocalipse, João despenca na frente do anjo que vinha dando a revelação, onde fala, levanta aí, eu sou servo como você e os seus irmãos. Na Bíblia está escrito, não são todos eles espíritos ministradores, ou seja, servos enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos são gente boa, estou falando dos anjos do Senhor. Eles estão ao nosso redor, eles nos protegem, mas uma coisa que a Bíblia não ensina é ficar batendo papo com anjo. Não é para fazer isso. Orar para anjo, não é para fazer isso. Ajoelhar diante do anjo, o próprio anjo vai falar, levanta aí. Não é para fazer isso. Houve uma imprudência no começo do século XXI, na Baixada Santista, que um pastor pregando na Baixada Santista, de uma igreja muito grande, começou a falar, o anjo está me falando, o anjo está me falando, como fosse uma espécie de guia, de entidade guia. Jesus disse, não os deixarei órfãos. Quem ensina e quem guia é o Espírito Santo, não é anjo. Começou, o anjo está falando, o anjo está falando, o anjo está falando. Aí chegou ao ponto de botar a cadeira vazia, e o pastor pregando olhava para a cadeira vazia, o anjo ali está me falando, o anjo até sentava. Anjo que não tem corpo, ficava sentado no culto. Olha, gente, para resumir a história, o casamento desse homem acabou, se envolveu com uma mulher mais nova, depois a mulher dele desequilibrou, envolveu com um moço mais novo, mas foi uma destruição. Depois esse casal se arrependeu, se reconciliaram, mas fizeram uma confusão. Tudo começou com a história do anjo aqui e do anjo ali. Não tem ninguém superior a Jesus. Não tem ninguém superior a Jesus. Não tem ninguém que vai guiar melhor e ensinar do que o Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade. Começa a correr atrás de guia, de entidade, de anjo, que é fria. Mesmo que você pense que é anjo do Senhor, na prática não será. Então vamos ler aqui Hebreus, lá no capítulo 1 de Hebreus, começo do primeiro século, os judeus estavam sofrendo muita perseguição, os que creram em Jesus, estavam considerando a possibilidade de voltar para o judaísmo, e o argumento era, olha, a lei foi dada por Deus, tinha também muitos anjos lá no Monte Sinai, os anjos são seres exaltados, querendo dizer, eu vou garantir a minha, se eu voltar para o judaísmo, não vou ter perseguição, porque afinal de contas os anjos estavam por ali, como se os anjos mandassem mais do que Jesus, como se os anjos não fossem criados pelo Trino Deus, como se os anjos fossem fonte da vida, mas eles estavam entrando nessa, então o autor escreveu assim, Hebreus 1:1. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, isso é o Trino Deus. Verso 2,
Hebreus 1, 2, eu vou ler vários versos. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o Filho unigênito, o Deus unigênito, aquele que ao se tornar homem, pela concepção e a gestação milagrosa, ele era em Maria o que sempre foi, um com o Pai, com o Espírito Santo, mesma natureza, mesmos atributos. Mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas é a mesma coisa que dizer, ele é o dono de tudo, como o herdeiro é dono de tudo, porque o Trino Deus é dono de tudo. Pelo qual também fez o universo. Ele é criador, porque Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, criou todas as coisas. Verso 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, porque Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, resplandece a glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, pois Elohim, Yahvé, Adonai, El Shaddai, é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, pois humilhou-se no tempo e no espaço, pois se tornou a imagem do Deus invisível, pois foi na história o ápice da revelação de Deus, assentou-se à direita nas alturas. Verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Verso 5. Pois qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje gerei você, e outra vez eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Aqui o autor está citando o Salmo 2. Salmo 2 é um salmo messiânico. Os reis da terra, os povos, se iraram, se levantaram contra o Senhor e o seu ungido. Dos altos céus, Deus dá risada. Esse é o Salmo 2. Aí o Senhor fala, proclamarei o decreto do Senhor, tu és meu filho, hoje eu te gerei. O Salmo 2 está falando de como Herodes, Pilatos, as autoridades judaicas se levantavam contra Jesus para crucificá-lo. Só fizeram isso porque ele se limitou no tempo e no espaço para morrer por nós. Não significa que eles tinham mais poder que Jesus. Não significa que Jesus não era imortal. Não significa que Jesus não era eterno. Não significa que ele não era o Filho unigênito, Deus unigênito, singularmente concebido e gerado em Maria, o ser que era, o que sempre foi e sempre será o imortal. Então Deus riu do altos céus, porque no terceiro dia ele ressuscitou, porque ele é um com o Pai e o Espírito Santo. E o resto do Salmo 2 diz que ele é o juiz, vai julgar tudo, e os reis da terra devem se humilhar e beijar o Filho, reconhecer quem ele é, porque ele é o Senhor, o Criador, o Eterno, o Juiz. E o profeta Isaías disse que diante dele toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo ele é o Senhor, ele é o Eterno, o Eu Sou, Yahvé. Qual dos anjos Deus pode falar? Tu és um filho singular, pois ao tornar-se homem, você tem a minha natureza, os meus atributos, porque por toda a eternidade eu, você e o Espírito Santo somos um. Nenhum anjo tem natureza divina, nada do que foi criado tem natureza divina, mas Pai, Filho e Espírito Santo tem. Jesus é filho de Deus em dois sentidos. Sentido natalício, porque ele não teve um pai biológico. No sentido singular, porque ele é o único Filho de Deus, que é um com o Pai e com o Espírito Santo, mesma natureza, mesmos atributos, sendo milagrosamente gerado em Maria, estava sendo gerado alguém que já existia, Criador eterno, santo, um com o Pai e um com o Espírito Santo. É isso que significa Filho unigênito, Deus unigênito. Verso 6, e novamente ao introduzir o primogênito, aquele que tem a primazia sobre tudo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Você já viu o Pai mandar os anjos adorar a criatura? O Pai mandou os anjos adorar Jesus. Nós fizemos um passeio por Apocalipse. Apocalipse 5, o sermão foi, o céu parou para cantar um novo cântico.
O céu parou, milhões de anjos, para adorar o Cordeiro e dizer: Ele é digno, foi morto, mas está vivo, comprou para si pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Capítulo 4 e 5 de Apocalipse, os milhões de anjos, os seres viventes, os 24 anciãos estão adorando o Cordeiro que está no trono. Qual dos anjos Deus falou? Adora esse anjo aqui, adora esse homem aqui. Mas de Jesus o céu para adorar, pois Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Verso 7. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. É um jeito figurado para dizer Deus manda e os anjos obedecem. Verso 8. Mas a respeito do Filho, esse Filho singular, esse que é um com o Pai e o Espírito Santo, diz, citando o Salmo 45, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Verso 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, falando do Messias, o teu Deus, Deus Pai, te ungiu, Espírito Santo, que desceu sobre ele na forma de pomba, te ungiu com óleo de alegria. Olha, Hebreus 1 começou falando que Jesus é Deus, Ele fez o universo, Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é o herdeiro de todas as coisas, pois Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Anjo nenhum substitui Jesus, nada substitui Jesus. Por isso que Ele é o único caminho para Deus. Não é questão de orgulho. Pastor, vocês evangélicos, vocês são orgulhosos, só tem salvação na sua religião. Ei, não tem salvação porque a gente quer, tem salvação por revelação histórica. Deus se revelou, amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todos os versos aí são maravilhosos. Deixa eu ler o 13. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Qual anjo, qual criatura vai ser um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade? Só Jesus, porque Ele sempre foi um com o Pai e o Espírito Santo. Sobre os anjos, eles são gente boa, é o pessoal que atrapalha aí, faz confusão e os demônios entram em ação. Os anjos de Deus mesmo são tudo gente boa. Verso 14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Como aquela mulher na operação, quando ela orou, ela por acaso sentiu a presença de Deus de maneira sobrenatural. Mas você sabe, mesmo quando a gente não sente, Jesus continua fiel e está sempre conosco. Por isso que a gente precisa orar que nem crente ora mesmo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Estava querendo chamar alguém aqui para orar, mas não sei quem que eu vou chamar. Vou chamar o pastor Armando. Pastor Armando, vamos fazer uma oração aqui do crente que crê em Deus. Do crente que... Pastor, irmão Ademir, traz a urna também. Irmão Ademir, traz a urna, fazendo favor. Traz a urna. E também nós temos vários pedidos de oração que a gente precisa que o vivo Jesus faça milagres. Nós precisamos orar pelo irmão Lucas, que está internado, filho do irmão Constantinos. Nem todos conhecem o irmão Constantino, ele é novo na igreja, ele é marido da irmã Roseli, que está ali. Precisamos orar pelo Lucas, ele está internado. Temos que orar pela Joyce, não é? Ela é cunhada da Lígia, está fazendo os exames aí. Pastor Luiz também, que precisa operar, são os que eu lembro mais recentemente. Tem muitos outros aqui que eu não estou lembrando todos esses, porque eu não sou Jesus, né? Jesus sabe todos esses papelzinhos aqui, mas eu mesmo não sei. Mas vamos orar, que ele pedir para o pastor Armando orar, e quando ele estiver orando, você ora junto com ele. Sabe, Jesus ouve oração. Aquela mulher daquele país fechado, ela nem crente era. Ela não era lavada pelo sangue de Cristo. Ela não tinha Espírito Santo. Jesus ouviu a oração dela. Então ele vai ouvir a sua oração, mas só que você tem que fechar o olho e orar para valer. Não é programa de televisão que você está vendo alguém fazer alguma coisa. Você tem que orar junto. Você está com luta, dificuldade, clama a Deus. Amém?
Graças a Deus. Paz, irmãos. Amém. Vamos nesse momento orar, depois dessa ministração abençoada, né? Que nós ouvimos, que nós nos alimentamos, o espírito, a alma, né? Vamos orar nesse momento por todos esses pedidos dentro desta urna, vidas que precisam das nossas orações. Você também que tem parentes em casa, familiares que estão doentes, enfermos, problemáticos, angustiados, oprimidos, atormentados e macumbados, vamos orar por todos eles que estão nos hospitais, vidas que precisam serem curadas. Você também, hoje que está aqui, doente, enfermos, neste momento vamos orar. Eu vou orar e você também vai orar, certo? Eu não vou orar sozinho, você também vai orar. Vai repreender esse mal na sua vida. Não aceite esse mal no seu corpo, mas repreenda e expulse em nome de Jesus Cristo. Com seus olhos fechados, nesse momento, vamos orar nesse momento. Você em casa também, vamos orar nesse instante em nome de Jesus. Deus dos milagres, Deus das causas perdidas, Deus do impossível, Deus da provisão, em nome de Jesus, repreendemos agora e expulsamos todo o mal que se encontra nessas vidas, que escreveram para essa urna de oração. Aqui está essa urna, Senhor, contendo muitos pedidos de oração, vidas que estão num leito de dor agora, em casa, no hospital, em estado terminal, cancerosas, ó Deus amados, doentes e enfermas, ó Deus, desenganada pela medicina. Neste momento visita elas agora com o teu poder, ó Pai. Leva a cura neste momento, a cura, a libertação, a saúde. Repreendemos esse demônio devorador, esse demônio maligno, diabólico e satânico, que tem oprimido as almas, levado as almas a estado de doença, a ficarem acamadas, a estado terminal, nos hospitais e em casa. Repreendemos agora, expulsamos agora, exigimos agora que todo mal saia dessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Não concordamos com doenças, não concordamos com enfermidades, não concordamos com mal nessas vidas, mas é no nome de Jesus Cristo. Esse mal tem que sair, essa doença tem que sair, esse câncer do inferno tem que sair dessas vidas. Oh, em nome de Jesus, vai saindo enfermidades, vai saindo doenças desses corpos, dessas vidas, em nome de Jesus. Doença no sangue, na pele, no nervo e nos ossos, do alto da cabeça, às plantas dos pés, em nome de Jesus. Do órgão mais importante ao menor órgão do corpo, ao mais simples órgão, repreendemos que todo mal saia, que todo mal desapareça agora, em nome de Jesus. Espírito imundo, não resista ao poder de Deus, não resista ao poder de Deus, mas é no nome de Jesus que exigimos que todo mal saia agora dessas vidas, vidas que estão presentes, vidas que estão em casa, vidas que estão nos hospitais, vidas que estão na UTI. Receba agora a presença, a virtude, o fogo do Espírito Santo, e sejam curadas, sejam libertas, restauradas, em nome de Jesus Cristo. Desfazemos no nome de Jesus todo mal que oprime essas vidas, que oprime as famílias, que oprime os lares. Está repreendido agora, está expulso agora, em nome de Jesus Cristo.
Pai amado, repreendemos e expulsamos esse espírito maligno e diabólico que tem, ó Deus amado, ó Deus, levado a desunião nas famílias, levado, ó Deus amado, desconforto nas famílias, levado problemas nas famílias, colocado o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra o esposo, levado, ó Deus amado, uma vida de discussão, de grito nos lares. Repreendemos agora esse demônio que tem entrado nos lares para, ó Deus amado, acabar com as famílias, para destruir lares, destruir famílias. Nós repreendemos agora e expulsamos que esse demônio saia desses lares, saia dessas famílias, em nome de Jesus. Ó Deus amado, em nome de Jesus, entra nesses lares agora, levando a paz, levando, ó Deus, a harmonia, levando o amor, ó Deus amado, ó Pai amado, levando a paz entre as famílias agora, em nome de Jesus. Entra com o teu poder, Senhor, faz a tua obra nesses lares, faz a tua obra nessas famílias, ó Deus, opera o sobrenatural nessas vidas agora, em nome de Jesus Cristo. Derrama do teu poder, da tua unção, da tua graça, que o teu Espírito Santo faça a obra da cura, da libertação, que portas fechadas sejam abertas agora, em nome de Jesus. Todas as portas que se fecharam nas suas vidas, portas que se fecharam nas vidas que estão nos lares, neste momento que se abra agora, que Deus opere o sobrenatural, ó Deus, Deus do sobrenatural, ó Deus, causas que estão perdidas, resolve, ó Deus, que venha reaver agora essas causas que estão perdidas. Abre, ó Deus, a bênção dos céus, abre porta do céu, que essas vidas sejam abençoadas, restauradas, curadas, libertas, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Declaramos a bênção dos céus, da cura, da libertação, da saúde, da solução, da vitória, do sucesso, da prosperidade, da bênção nessas vidas, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, para a honra e glória do